Olá pessoal, tudo em poucas palavras. Já parou para pensar por que você faz o que você faz? Como você consegue identificar o que você faz e deixa de fazer? Quais são de fato os fenômenos que ocorrem para que você faça o que faz e não faça aquilo que você acha que não deve fazer? Então, quando você pensa sobre o movimento filosófico psicológico behaviorista, você vai ter uma das áreas nesse desenvolvimento desse pensar que é o analista comportamental ou análise do comportamento. O análise do comportamento nada mais é um campo do estudo da psicologia que tem a função de compreender o comportamento do sujeito. Por isso que o objeto de estudo do análise do comportamento é o comportamento. Então, todo analista do comportamento está focado na compreensão, na percepção do porquê que o sujeito faz o que faz. O comportamento do sujeito, não no sentido reducionista, mas numa compreensão integral do sujeito como um sujeito subjetivo e assim também sociohistórico. E compreendendo isso, então o comportamento é a interação do sujeito com o ambiente ou do organismo com o ambiente. Compreendendo o comportamento, para o analista, o comportamento é a interação do organismo com o ambiente. E quando você vai compreendendo sobre essa questão do análise do comportamento, você vai ter várias teorias. Uma das teorias, um dos caras bem predominante, renomado e reconhecido é o Skinner. O Skinner ele vai nos trazer os pensar dele sobre a questão dos condicionamentos operantes. E aí você vai ter vários outros elementos que ele vai desenvolvendo com várias influências que ele teve no decorrer da sua vida. E o que se pensa? Para que comigo, pensa aqui junto comigo. O seguinte, todo sujeito que existe é um sujeito que foi condicionado ou está sendo condicionado por alguma coisa que gera nele o reforçador ou o ato de extinção de certos comportamentos. Então, a única diferença diante desse fato que todos nós estamos sendo condicionados ou fomos condicionados por alguma coisa é o ato de buscar ter a autoconsciência daquilo que está nos condicionando e, ao mesmo tempo, buscar ter o controle disso. Porque nem tudo teremos controle, mas a compreensão, a autoconsciência de você mesmo e do que está te condicionando é necessário para que você não seja uma marionete, para que você não seja um sujeito como uma massa facilmente manipulado por outros pelo sistema, ou para que você não seja aqueles que estão sofrendo do efeito de manada e viva nessa matrix que é o mundo da pós-modernidade. Ou como Bauman vai dizer, a modernidade líquida. Tem um cara que vai dizer que é a geração dos cansados, né? Acho que é a geração cansaço ou dos cansados. Tem um livro que fala sobre isso, ou a nação dopamina. Então, são várias nomenclaturas existentes para a compreensão da geração contemporânea. Mas vamos aqui pensando quanto ao análise do comportamento. Então, existem esses elementos, esses fatores essenciais que são três. Uma das coisas que você precisa compreender é que nós já falamos, a compreensão do que é um comportamento, e para um comportamentalista, o comportamento é objeto de estudo. E assim, para que haja um comportamento, nenhum comportamento acontece por acontecer. Há necessidade de haver como podemos dizer, classes de resposta ou agrupamento de resposta. Por quê? Para que eu faça o que eu estou fazendo agora, existem N fatores que me levaram até aqui. Entendeu? N fatores que ocorreram nesse
curto espaço de tempo antes de eu sentar e fazer esse vídeo, que acabaram me influenciando para que eu faça o que eu estou fazendo agora. Então, nenhuma resposta é simplesmente uma resposta do nada. Existem vários fatos que ocorrem nessa interação do organismo com o ambiente para que haja alguma resposta ou algum comportamento. Então, na compreensão desses três princípios, você precisa saber sobre a contingência. A contingência é a cabeça-mãe para que você compreenda os três princípios. Então, a contingência é a dependência do evento com o ambiente. Ou isso quer dizer, é essa relação dependente que o evento, o comportamento tem para que seja um comportamento com o ambiente. Então, contingência é isso, a dependência do evento com o ambiente. Sem isso, não há como houver uma contingência. Então, a contingência é esse fato. Por isso que há necessidade da compreensão dessa tríplice contingência. Essa tríplice contingência ou esses três princípios necessários para a análise do comportamento. E esses três princípios necessários são o antecedente, a resposta e a consequência. O antecedente, a resposta e a consequência são os três princípios ou os três pilares da contingência. O termo em si já nos traz uma claridade do que é o antecedente. O antecedente tem a ver com aquilo que vem antes, com aquilo que acontece antes da resposta, com aquilo que acontece antes do que está acontecendo agora. Para que aconteça o agora e tenha um agora, existiu antes. Então, é lá no antes onde está realmente as respostas, as causas, os mecanismos que influenciam o agora. Então, por isso que o analista do comportamento precisa olhar a contingência, precisa ter uma visão de anamnese, a compreensão histórica do sujeito desde a sua existência até o seu estado atual, para que saiba quais são as contingências que influenciam o comportamento do sujeito para ser o que o sujeito de fato é e aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, precisa se analisar isso. Há o elemento da contingência, o necessário, que precisa ser averiguado, são os antecedentes. E o outro elemento da tríplice contingência é as respostas. Porque se há o antecedente, se há influência, há resposta. Então, eu preciso não só identificar as causas, as contingências, no sentido de ter o olhar nos antecedentes, eu também preciso compreender a resposta. Aqui, a resposta, estamos falando do comportamento. Preciso identificar esse comportamento. Não adianta só eu ter uma visão integral do antecedente. Eu também preciso ter uma visão integral do comportamento do sujeito como um sujeito em si. Então, qual é o comportamento que o sujeito está se queixando, que é um reforçador aversivo? Ou pode ser um reforçador também positivo? Qual é esse comportamento? Então, a resposta é o comportamento. Ao analisar o comportamento, você vai chegar à conclusão do que é realmente que precisa ser tratado. Se é um distúrbio ou simplesmente alguma coisa. Se é um comportamento atípico ou um comportamento típico. Se é um comportamento funcional, um comportamento disfuncional, são o mesmo termo para falar da mesma coisa. Então, tem essa questão se esse comportamento é funcional ou disfuncional. E quando você compreende e identifica a resposta, você procura a fonte, o estímulo, você identifica a resposta, que é o comportamento, a manifestação daquilo que está na mente. Aí o que você faz? Identificando as respostas, você agora vai ter que ver as consequências.
porque é as consequências que é a fonte do reforçador da resposta. Então, as consequências, ao mesmo tempo, elas são os reforçadores. Por que que o sujeito continua mantendo a mesma resposta? Por que que ele faz o que ele faz? É porque tem consequências. E aqui não estamos só no âmbito punitivo, também no âmbito reforçador, positivo ou negativo, seja qual for. Então, há um reforçador. Se o reforçador é de manter, ou pode ser de extinção. Tá entendendo? Tá, o comportamento é um comportamento disfuncional. Então, gradualmente, vai se gerar o reforçador de extinção para quebrar o elo desse relacionamento quanto o sujeito com o ambiente, com esse comportamento aversivo que precisa ser extinguido gradualmente. Então, o último é isso. Quando você compreende, o último é essencial. Por quê? Porque é o último que você precisa identificar claramente. Não quero aqui dizer que você tem que ignorar a contingência, ignorar a resposta. Mas você também precisa ter esses dois elementos. Mas o último, ele acaba sendo essencial, porque é o último que te faz permanecer no comportamento que você está permanecendo. É o último que vai te trazer a compreensão se esse comportamento está sendo funcional para você. Independente do outro, se está sendo funcional para você, você vai permanecer nesse comportamento. Então, a necessidade de você identificar os reforçadores ou as consequências é essencial. Porque se você não identificá-los, eles vão te fazer permanecer em comportamentos que é um reforçador aversivo. Que é um elemento aversivo para você, que gera desconforto. Tá? Então, quais são os 3 princípios do análise do comportamento? Antecedente, resposta, consequência. Antecedente, resposta, consequência. Se você ficou com alguma dúvida, fale conosco nos comentários. Nos siga, compartilhe. Fui.